Pô, isso é legal. E nessa questão de relacionamento, você tem alguma dica pra galera pra... Por exemplo, você deu um exemplo, né, de questão de ser submissa e tal. Você tem mais alguns exemplos que você pode dar pra Menino, galera pra ter um relacionamento isso bom? foi e ainda é, porque eu falo que você viver pra Cristo é morrer todo dia um pouco mais pra sua carne. É isso. Ah, eu batizei hoje, tô na igreja hoje, sou santo. Me esquece. Não tem ninguém santo, senão Deus vai recolher. Mas é você morrer todo dia um pouquinho pra carne. E eu lembro no início do meu casamento, uma frase que marcou meu casamento. Meu padrasto não é uma pessoa de ir na igreja, né? Eu fui criada com ele, com a minha mãe. Eu sou apaixonada com ele. E eu passei muita dificuldade no ajuste início de casamento. Eu vim de pais separados, então eu tinha uma instabilidade muito grande com tudo. Isso me afetou muito na parte de instabilidade. Eu acordava com a ideia, dormia com outra. Eu tinha vontade de desistir todo dia, de casamento, dessas coisas. Então, assim, eu casei e todo dia eu queria separar. Primeiro problema, eu queria separar, eu queria correr. Isso no início do casamento. No início do casamento. Sim. Meu marido pelejou comigo, tadinho. Mas por quê? Porque aí depois eu fui entender como que meu HD foi programado. Por isso que é interessante o autoconhecimento. Eu fui entendendo que aquela instabilidade foi voltada para o minha criação, que meus pais separaram. Aí eu tive algumas coisas depois, uns flashes depois na juventude. E por aí vai, que criou realmente uma insegurança em mim. E aí, eu lembro que no início do meu casamento, eu trabalhava na Uzi Minas ainda de turno, uma loucura, e meu irmão ficou morando com a gente no primeiro ano de casamento, e eu lembro que meu padrasto chegou aqui, de viagem. E ele tava lá em casa, né? Na época a casa era dele ainda, e aí ele chegou à casa, tipo assim, eu nunca fui desorganizada, mas a casa não estava igual a minha mãe, né? Sempre deixou a casa, aquela coisa toda, e ele virou pra mim e falou assim, minha filha, faça favor. Aí ele me chamou, ele virou pra mim e falou assim, deixa eu te falar um negócio. Antes de você pode ser a gerente geral da Uzi Minas. Você pode ser o que você quiser ser, mas você tem que dar conta da sua casa. Você é dona de casa, você é esposa. Menina, a hora que ele falou aquilo, minha vontade era de esgoelar o pescoço dele. Eu falei, poxa vida, esse cara tá saindo lá do cafundel do Judas pra vir cá e falar comigo que eu tenho que ser dona de casa. Ele não sabe como é que tá sendo a minha vida, não. Eu tô trabalhando e não sei o quê, estudando de turno, e ele tá vindo falar, tipo assim, esfregar na minha cara que eu não tô sendo uma boa dona de casa. Aí eu já comecei, meu marido que tem que dar conta de casa junto comigo, nós dois trabalhamos fora e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí passou-se um tempo. Aí eu lendo, né, meditando sobre a palavra, eu falei, gente, eu posso trabalhar realmente onde eu estiver. Se minha casa estiver em desordem, tudo está em desordem. Tudo está em desordem. Então, na hora que ele falou aquilo, eu falei assim, não é que a submissão é você estar sobre a mesma missão do seu marido. E que esteja bem definido. O problema é que, hoje em dia, nem os homens estão direcionando a missão. Meu marido, glória a Deus, sempre direcionou. Eu que era também muito tupetuda. Meu como é que fala aquele negócio? Masculino era disparado. Queria mandar em tudo, controlar tudo. Então, na época, eu tive que ir ajustando mesmo. Estava desequilibrado. Você queria fazer o papel dele, no caso, né? Eu queria que fosse do meu jeito. Sim. Entendeu? E eu acho que muitas são as meninas hoje, que eu me via, né? Na época eu era mais jovem, né? Hoje eu já vou para 32 anos. Mas que eu tinha saído de um relacionamento antes dele muito exaustivo. Entendeu? Em meio à traição, a muita mentira que eu passei. Entendeu? E eu não tinha vencido, eu embolei com outro relacionamento 6 meses depois. E aí, eu vejo muitas meninas na mesma situação. Eu vim para um relacionamento muito armada. Então, tudo que ele falava, talvez para mim era muito, ou tudo que ele fazia, mas não é por causa dele, é porque eu já estava com a bagagem carregada de muita coisa negativa vivida. Então, aquilo foi realmente me agoniando, me frustrando, e tipo assim, eu não vou submeter mais isso, porque você tá achando que o homem vai mandar em mim? Entendeu? Mas o homem que talvez eu tava com a ideia são as referências ruins. Na verdade, que eu tava... Talvez não. Eu estava com a ideia sem eu perceber. Eu estava criando em mim cascas mesmo. De proteção até mesmo para me proteger de não sofrer menos. Tipo assim, entendeu? Sim. Então, e estava desequilibrando meu relacionamento. Então, eu tive que ir ajustando. E até hoje a gente vai ajustando, graças a Deus, hoje, nosso Deus.
tô no céu, mas assim, a gente precisa de ajuste, casal precisa, né? Começa a trabalhar num lugar diferente, já muda a rotina toda, aí você vai ter que ir ajustando, vai ter que ir abrindo mão, ou organizando, entendeu? Para não ficar realmente descontrolado, descompensado, né? Perfeito. O pessoal mandou aqui, o cenário ficou muito bom, parabéns. Sabrina, melhor, como você achou o homem certo? Ou pro homem achar melhor certo? Gente, se eu falar com vocês que até antes do casamento eu tinha dúvida se eu ia casar. Eu acho que todo mundo fica. Meu Deus, será que é pra eu casar mesmo? Meu Deus, eu acho que... Eu vou ser muito sincera com vocês. Eu brinco com meu marido, eu falo, amor, como que Deus foi bom, né? Eu fui tão pouco rigorosa, eu pedi um homem que não tivesse vício e que tivesse nascido e crescido na igreja. Não tivesse vício? Falei, tipo assim... Não tivesse vício ruim, isso no caso. Tipo assim, vício é ruim, né? Se seja pro consumismo, uma pessoa que compra de forma descompensada, que não dá nem conta de pagar e fica o nome sujo. É o vício da gula, entendeu? Que come disparado crente, vigia aí, irmãos. Entendeu? Inclusive, domingo passado eu tive que pedir perdão. Tô falando sério, a gente tem que ter sensibilidade pras coisas. Então, assim... Eu não tive uma certeza, eu falo que Deus vai direcionando mesmo, porque... E é um ato de fé, casamento, gente, é realmente um ato de fé, sabe? E buscar em Deus dependência, porque a certeza nossa é em Cristo, não é em nós. Nosso coração, ele é enganoso mesmo, ele é cheio dos achismos mesmo. E sempre eu falo com o Senhor, Senhor, não permita com que eu me confunda com a minha vontade, acreditando que é a sua, porque a gente é danado nisso. Então, eu acredito que existe clareza no Senhor. Eu tive muita paz no Morginho. O Morginho é de um lar equilibrado, uma família muito, sabe, sólida mesmo, uma família completamente assim. E como que esses dias mesmo... Eu fui levar uma palavra de abertura na igreja, e aí o pastor falou assim, gente, no final, depois que eu terminei, ele falou assim, vocês repararam que ela falou do marido dela umas 10 vezes? Ou seja, aí eu nem tinha pensado nisso. O poder do homem também ser um homem presente, e não ser um homem omisso, que é o que a gente tem visto muito hoje também. O poder do homem saber o papel dele também. Então, assim, eu tive muita segurança no Morginho. Ele me passou muita segurança. Então, eu acredito que é uma junção, não é uma receita, sabe? Sim. Realmente é vários detalhes. E o que seria o homem omisso pra você, nesse O homem caso? omisso? Gente, hoje é o que mais tá tendo. É um homem realmente, assim, primeiro, que nem sabe por que entrou no relacionamento. Tem um tanto de homem que entra no relacionamento e nem sabe por quê, nem sabe a responsabilidade que é um relacionamento. Então, ele entra só por entrar. E, ao mesmo tempo, o papel dele, o homem, ele tem que saber o papel dele, entendeu? Tem que ter presença mesmo, passar segurança pra mulher, entendeu? E, ao mesmo tempo... cativar a mulher em questão disso. A mulher tem que ser sábia, ok, mas o homem ele tem que saber a presença que ele tem também. Entendeu? Qual que é a postura dele? Hoje em dia, muitos homens estão esquivando das responsabilidades financeiras, entendeu? Por mais que eu receba mais com meu marido, mas o arroz, feijão, a luz, o aluguel, as coisas básicas da casa é com ele. Eu sou um suporte ali. Vamos colocar um filho na escola particular? Já é uma coisa a mais. Tá entendendo? Então, assim, eu recebo a mais. Vamos ter um projeto para investir esse dinheiro? Então, o homem não tá sabendo nem coordenar a mulher ali, talvez, e tá só discutindo com ela, você tá gastando demais. Você tá gastando demais, mas não tem um tempo de mesa para direcionar ela, para ser o cabeça mesmo, entendeu? E direcionar ali, ser o sacerdote ali mesmo. Então, assim, hoje, infelizmente, tá tendo muito homem omisso mesmo, sabe? Eu vejo assim, porque as mulheres estão cada vez mais inseguras também, com relação a essa omissão do homem e do homem passar segurança. O homem ele tem que passar segurança, principalmente acolhimento para a mulher. Entendeu? A mulher precisa de uma segurança financeira, de uma segurança de... Não é ganhar mais, tá entendendo? Eu falo sempre isso, porque o homem não precisa ganhar muito, mas ele precisa saber o papel dele para né, ali. Tanto que, assim, meu marido sempre ganhou mais que eu. Né? E, assim, eu não tenho essa dificuldade com ele de ajustar. O que nós vamos fazer? Vamos fazer isso? E ele chegar até a mim, amor, tá precisando, vamos direcionar, coordenar, entendeu? Para poder andar junto mesmo.